Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EDSAT-CBED. E hoje nós vamos debater o trabalho e o sindicalismo no século XXI. E para isso nós convidamos o ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazianotto. Almir Pazianotto Pinto é advogado, jurista, foi ministro do Trabalho e Emprego e também ministro do Superior Tribunal do Trabalho, TST, tendo sido seu presidente. Também Dr. Almir Pazianotto foi secretário das Relações do Trabalho em São Paulo, no governo Franco Montoro, deputado estadual por 3 legislaturas, também em São Paulo, advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, entre outros, mas justamente naquele período histórico em que começaram as manifestações, as greves de 1978, também no Superior Tribunal do Trabalho, ele foi corregedor-geral, vice-presidente, além de presidente. E presidiu o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Almir Pazianotto é autor de inúmeros livros, entre eles 100 anos de sindicalismo, breve história do trabalho no Brasil, da colônia à nova república, Central Única, por que não? Negociação, reflexão e crítica, a questão sindical e outros temas, temas escolhidos do direito do trabalho, o ponto e a curva, negociação. Ministro Almir Pazianotto, é uma honra muito grande tê-lo em Gestão Pública em Debate. O senhor que tem uma história tão bonita nesta área já há muitos anos, serviu de inspiração para milhares de jovens advogados, inclusive para esse que aqui está lhe entrevistando. Obrigado. Nesse dia. Eu gostaria de começar com uma pergunta básica, já que o nosso tema é o trabalho e o sindicalismo no século XXI. Aliás, é o título de um dos seus livros. Qual é o futuro do trabalho, das relações do trabalho, neste novo milênio que nós estamos apenas iniciando? Eu gostaria que o senhor fizesse uma contextualização mundial e depois chegasse ao nosso país, ao Brasil. Tivemos uma conversa tão interessante até agora e eu acredito que o senhor pode nos ensinar muito. Muito obrigado, professor, pelo convite. Eu sinto-me extremamente honrado em participar deste encontro. Estarei à noite proferindo uma palestra a respeito dessas questões, que são, a meu ver, questões graves, atuais e angustiantes. O futuro do trabalho. Não há dúvida de que o mundo está passando por grandes transformações. O trabalho assalariado, tal como nós o conhecemos e o estudamos, ele surge com a Revolução Industrial, final do século XVIII. E com o trabalho, o aparecimento das grandes empresas, todas elas familiares, não se conheciam ainda essas modalidades de organização do capital que temos hoje. Com o trabalho surge o movimento sindical. E surgem as cooperativas. Ambos são praticamente irmãos gêmeos, o sindicato e a cooperativa. O sindicato, investido de um ideal revolucionário, aspirando
em última análise, a conquista do poder para a classe proletária, e a cooperativa mais como uma entidade de auxílio mútuo, como de fato é. Dois grandes marcos na história do trabalho são o Manifesto Comunista, de Marx e Engels, 1848, se não me falha a memória, a primeira edição na Inglaterra. E 15 anos depois, a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Ambos analisando a questão do trabalho e focando o problema da exploração do trabalhador. O Marx, com esse propósito revolucionário, trabalhadores de todo o mundo univos, né? Nada tens a perder, tens o mundo a ganhar. Né? Exatamente. E o Papa propondo uma linha conciliatória, isto é, não aceitava o socialismo, admitia a existência da empresa, porém empenharia a Igreja numa luta por melhores condições de trabalho. No Brasil, tudo acontece tardiamente. A primeira lei sobre sindicalismo e trabalho, digamos que a primeira lei trabalhista foi a Lei Áurea, de 1888, que aboliu o trabalho escravo. Uma lei modelar, porque possui um único artigo. Fica abolida a escravidão no Brasil. Exatamente. Mas não, a princesa Isabel não tratou de escrever um código de 800 artigos. 3 linhas. Fica abolida a escravidão e ali nasceu uma grande revolução social. Né? E em 1907, o presidente que dá o nome aqui ao aeroporto de Curitiba, Afonso Pena, Isso. ele sanciona a primeira lei sindical brasileira inspirada numa legislação francesa do século anterior, quando a França voltou a permitir, não é, que as associações de pessoas existissem em defesa de interesse comum, o que havia sido proibido pela Revolução Francesa, na lei Le Chapelier. A lei Afonso Pena, de 1907, cuidou da regulamentação da atividade sindical e das cooperativas. A mesma lei tratou de sindicato e de cooperativa. Em minha modestíssima opinião, foi a melhor lei sindical que o país jamais possuiu. Por quê? Porque ela adotava o princípio da liberdade de organização, que só viria a ser consagrado em 1948, 41 anos depois, na Convenção número 87 da Organização Internacional do Trabalho. Liberdade de organização. As exigências da lei Afonso Pena eram tão pequenas, mínimas, né, que ali estava, né, a doutrina da liberdade de organização e da liberdade de associação. A lei Afonso Pena não falava em contribuição sindical, imposto sindical obrigatório, número de dirigentes, né? Não disciplinava eleições, nada. Era uma lei bem liberal. Em 1907, o Brasil não tinha nenhuma expressão como país industrial. Era um país rural. Né? Mas é uma legislação precursora de tudo isso. Acontece que o mesmo Afonso Pena, 2 dias depois, sanciona uma outra lei sobre expulsão de estrangeiros do país. Por quê? Porque a organização sindical, ela sempre dependeu da presença de ativistas, de militantes, de pessoas com um espírito rebelde, não é? Um espírito inconformista, um espírito revolucionário. Sobretudo numa época em que
o capitalismo tinha todas as características de capitalismo selvagem. Não respeitava menor, não respeitava mulher, não respeitava velho, não respeitava doente. Não é? As condições de trabalho onde existia alguma atividade incipiente de indústria eram as piores possíveis. Não é? Então, o elemento socialista, anarquista, comunista representava um perigo para a ordem instituída. Então, Afonso Pena admitiu a organização sindical e, ao mesmo tempo, disse, olha, mas vocês vão fazer sindicalismo dentro dos limites que forem permitidos pelo Estado. Há um livro esgotadíssimo de um militante comunista chamado Everardo Dias, História das Lutas Sociais no Brasil. Ele descreve bem esse período anterior a 1930. Por que eu falei em 30? Porque em 30 as coisas começam a mudar. Com a Revolução liderada por Getúlio Vargas, a Aliança Liberal, né, que afasta o Washington Luiz do poder e coloca Vargas como chefe do governo provisório. Primeira medida de Vargas após a sua efetivação como chefe do governo provisório foi a criação de um ministério, ou como está no decreto, a criação de uma Secretaria de Estado com o nome de Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Foi a pedra fundamental da legislação trabalhista que Vargas desenvolveria entre 30 e 34, entre 34 e 37, e a partir de 1937 até 1943, quando, mediante o Decreto-Lei 5.452, do dia 1º de maio, ele aprova a consolidação das leis do trabalho, que está aí até hoje, com mais de 70 anos de vida. Então, ministro Almir Pazianotto, o senhor falou da CLT. Nós temos ouvido nos últimos anos um debate sobre a reforma trabalhista. Eu gostaria de saber do senhor se isso é um ponto emergencial da nossa agenda política ou ela é efetivamente necessária, ou o que nós temos é um marco da civilização brasileira, a CLT, que o senhor acaba de dar, digamos assim, o ponto inicial das lutas de Getúlio, chegando até a esse arcabouço jurídico que é a CLT, de proteção ao trabalho e ao trabalhador. Nós precisamos de um Novo Testamento. A CLT seria o Velho Testamento. Ah, correto. E a reforma traria um Novo Testamento. Sendo de 43, a CLT foi redigida por um grupo de procuradores do trabalho, chefiados por Luiz Augusto Rego Monteiro, né, integrado por Arnaldo Susequinde, Segadas Viana e Dorval de Lacerda. A CLT foi redigida sob o regime da Carta Constitucional de 10 de novembro de 37. Getúlio chega ao poder como chefe do governo provisório em 30, é eleito presidente da República pela Constituinte em 34, dá o golpe em 10 de novembro de 37, ocasião em que já promulga a Carta Constitucional de 37, que foi motivada pelo desejo de Getúlio de combater a infiltração comunista. Ele havia sofrido a intentona de 35. Isso. Sentindo-se ameaçado ou não, Getúlio dá o golpe e assume plenos poderes como chefe do Estado Novo. Na área sindical, na área do direito coletivo de trabalho,
A Carta de 37 copiou, não apenas se inspirou, ela copiou a Carta del Lavoro de Benito Mussolini, de abril de 1927. Havíamos tido uma nova lei sindical em 31, outra em 34, pouco antes da promulgação da Constituição de 34, e em seguida a Carta de 37, que pôs por terra todas as conquistas anteriores, ditatorialmente. O sindicato, na Carta de 37, passava a ser um apêndice consentido do Estado, sujeito, não é, à permanente fiscalização do governo pelo Ministério do Trabalho, mantido por contribuições compulsórias, chamado imposto sindical. E os conflitos trabalhistas, vamos dizer, os conflitos coletivos, sim, não é? Eles deveriam ser submetidos à jurisdição de um novo órgão criado com o nome de Justiça do Trabalho, mas que não integrava o Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho, tal como foi criada, não integrava o Poder Judiciário. Era uma justiça, vamos chamá-la de administrativa, e paritária, com representantes de empregadores e de empregados. A ela caberia resolver os conflitos coletivos. Mas Vargas não se esqueceu de colocar, né, que a greve e o lockout, estava lá na Carta de 37, eram considerados pela Constituição recursos antissociais, nocivos ao capital e ao trabalho e incompatíveis com os superiores interesses da nação. Então Vargas criou um movimento sindical garroteado, submetido ao governo, ao Ministério do Trabalho, né, e os conflitos que não poderiam existir, porque não existiria a greve, não é? Os conflitos seriam entregues à Justiça do Trabalho. Não haveria medição de forças, o que é normal, ou era normal, no sindicalismo do mundo inteiro. Greve sempre foi um confronto de forças e não um debate jurídico. Não é isso? Greve não é uma questão jurídica, a greve é uma questão social em torno de interesses econômicos. Em 40, Vargas aprova o Código Penal. O Código Penal é de 40, o Código de Processo Civil era de 39, e no Código Penal a greve é um crime, punido com detenção ou multa, greve e lockout. E, em caso de invasão do estabelecimento, punido com reclusão. Então veja que a questão sindical e da greve, que são intimamente relacionadas, foi tratado como uma questão que o Estado deveria reprimir, porque nociva ao superior interesse nacional. Em 43, Getúlio aprova a tal da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, elaborado por um grupo de burocratas, do mais alto valor, mas burocratas, não eram pessoas afeitas à vida industrial, né, conhecedoras do mercado de trabalho, né, que, aliás, era muito pequeno ainda em 43. E a CLT, né, coloca a questão sindical dentro da linha da Carta de 37. O sindicato é um apêndice do Estado. E, como tal, sujeito à intervenção, tem lá um dispositivo. Em caso de dissídio ou circunstâncias que perturbem o funcionamento normal da entidade, ela está sujeita à intervenção do ministro do Trabalho. Está lá, né? Logo, este sindicalismo que está ainda hoje aí, nasceu com raízes corporativas fascistas na Carta del Lavoro. Todos os desmentidos que eu ouvi são inócuos. Por quê?
porque o texto da carta é idêntico ao texto, o texto da carta de 37 é idêntico ao texto da carta de Lavoro de 27. É uma cópia fiel. Bem, três meses depois da aprovação da CLT, Mussolini renunciou ao governo italiano. Com a Itália invadida pelas forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, Mussolini percebeu que a sua situação como chefe do governo era insustentável e ele renunciou. Com a renúncia de Mussolini, toda a estrutura corporativa-fascista da Itália desabou. E os sindicatos italianos voltaram a ser livres em 1943 e 1944. Getúlio caiu em 29 de outubro de 1945. Em setembro de 46, nós tivemos uma nova Constituição Democrática. Não obstante a nova Constituição fosse democrática e em um dispositivo admitisse a livre associação profissional sindical, em outro dispositivo reconhecesse o direito de greve na forma da lei, nada mudou. O governo não teve interesse em mudar. Estávamos em período de Guerra Fria, o temor do comunismo permanecia, sobretudo entre os militares brasileiros. Então a questão sindical continuou sendo tratada como uma questão de segurança nacional. Não era uma questão de trabalho, era uma questão de segurança. Não é? O sindicalismo continua, o sindicalista continua a ser visto, não é? Com suspeita, não é? Salvo se ele fosse um daqueles pelegos muito ligados ao governo. A figura do pelego é conhecida, não é? E surge, é típica do sindicalismo brasileiro. Agora, professor Pazianotto, o modelo sindical brasileiro tem umas características únicas, como o senhor está rememorando aqui, mas também me parece que nós somos um dos poucos países, se não o único, em que nós temos o sindicalismo patronal. Como é que o senhor vê essa posição, essa postura? Herança do Estado Novo. O Getúlio criou o sindicalismo profissional e o sindicalismo patronal. Aliás, o sindicalismo profissional, o sindicalismo dos trabalhadores, ele é dependente do sindicalismo patronal. Ao criar, em 1940, se não me engano, o quadro de atividades e profissões, que seria anexado à CLT, na distribuição dos ofícios e profissões, nós temos o sindicato patronal e, pelo princípio da simetria, um sindicato profissional. Todas as atividades foram distribuídas em quadros, os quadros em grupos e os grupos em categorias. A uma determinada categoria econômica corresponde determinada categoria profissional. As coisas eram assim. Eram nitidamente assim, eram concretamente assim, não é? E eram irrecorrivelmente assim até a Constituição de 88. Por quê? Vamos passar ao largo do regime militar porque não alterou nada. Não é? Mas a Constituição de 88 alterou. O nosso artigo 9º, o artigo 8º que trata da estrutura sindical, o artigo 9º que trata da greve. São completamente, eles representam a novidade. Mas é uma novidade não tão original, porque no artigo 8º, a Constituição diz: é livre a associação profissional sindical, ressalvado, primeiro, o registro no Ministério do Trabalho, o registro
substituiu o reconhecimento. Certo. Não há mais reconhecimento, mas há registro. E o registro é indispensável, obrigatório. Segundo a Constituição, manteve as categorias, a categoria econômica e a categoria profissional. E manteve a estrutura sindical baseada em sindicato, federações e confederações. Tanto que institui uma taxa confederativa, né? Uma taxa assistencial para a manutenção do sistema confederativo. Ao imposto sindical, acrescentou uma outra contribuição obrigatória com o nome de contribuição confederativa. Então, nós, de toda essa trajetória difícil, heróica, cheia de embates, cheia de cassações, de movimentos de resistência, de dirigentes que surgiram, de dirigentes que desapareceram, e também em face de toda essa mudança que houve na economia brasileira e mundial. A Constituição de 88 não teve coragem, os constituintes não tiveram o desassombro de romper com as raízes corporativo-fascistas. Eu digo isso e algumas pessoas ficam bravas comigo, ficam indignadas. Não, mas isso é profundamente verdadeiro. Categoria é uma expressão do fascismo. Quem criou essa expressão categoria para designar trabalhadores e patrões foi Mussolini, na Carta del Lavoro. Não é? A contribuição sindical é uma coisa só nossa, como a jabuticaba. O sindicato patronal. Eu me pergunto por que a indústria automobilística precisa de sindicato. Cada uma das empresas é suficientemente forte, não é? E tem características próprias para negociar de acordo com a sua realidade com os trabalhadores. Para que sindicato patronal? Não é? Alguém vai me ouvir, vai ficar muito indignado comigo e tal, vai ficar bravo, mas é verdade. É verdade, né? E acaba acontecendo o seguinte, as cúpulas sindicais passam a ser ocupadas por profissionais do sindicalismo, mantidos com o dinheiro do imposto sindical, e que muitas vezes não tem nada mais a ver com uma atividade econômica antiga. Já não tem empresas, alguns já faliram, já deixaram a sociedade, mas estão lá, encastelados naquela organização e lutando, como eu posso provar, contra a sua modernização. Professor Almir Pazianotto, o senhor disse que a CLT é o Velho Testamento. É o Velho Testamento. Comparação com a Bíblia. Como é que o senhor imagina o Novo Testamento? Ou seja, o Novo Testamento, segundo a doutrina cristã, ele vem validar o Velho Testamento, ou seja, ele não nega. Não nega o Velho Testamento. Não nega. Como é que o senhor imagina esse Novo Testamento? Eu penso exatamente assim, que um Novo Testamento trabalhista não vem para negar o Antigo, não é? Sim. Vem para dar mais liberdade às pessoas. O que é o Novo Testamento? Não é? Porque o Velho Testamento tem passagens terríveis, não é isso? O que veio Cristo fazer na Terra? Ele libertou o homem. Não é verdade? Sim. A doutrina cristã significa libertação. Eu penso numa nova legislação que respeite os direitos dos trabalhadores, que até lhes acrescente direitos, mas dentro de uma orientação compatível com a realidade do mundo moderno. Há poucos dias eu escrevi um artigo ao qual eu dei o título O Paradoxo Trabalhista. Não é? E lembra, olha, quando a CLT foi redigida, locomotivas e fogões, não é, eram alimentados a lenha. Não é verdade? Correto. Não é isto? A máquina de escrever era uma novidade. A máquina mecânica de escrever era uma novidade. O telefone era de magneto, de manivela, e poucas pessoas tinham. Aparelho de rádio era uma coisa raríssima, não é mesmo? Exato. Viagens aéreas, quem faria?
Não é mesmo? Tudo era muito tosco se comparado com o mundo de hoje. O meu pai e o meu avô paterno foram fotógrafos. Eu fui fotógrafo até os 24 anos. Então, comparar um equipamento fotográfico daquela época com as câmeras digitais de hoje, não há como fazer um paralelo. A única coisa parecida é que ambos produzem uma imagem. Mas a tecnologia é absolutamente distinta, né? A máquina fotográfica hoje é acessível a qualquer criança. O celular, o iPod, o iPhone, o tablet, né? O microcomputador, não é isto? Os aviões cruzam os oceanos, né? Orientados por um satélite, não é isto? Nada disso tem a ver com 43. Profissões desapareceram. O torneiro mecânico já não existe mais, a não ser como uma relíquia. Telegrafista. Telegrafista, né? Não existe mais. Meu pai era telegrafista. No setor de comunicações, o revisor do jornal desapareceu, não é? Hoje o redator já manda o texto pela internet e no dia seguinte está estampado no jornal, não é mesmo? Quantas profissões desapareceram e quantas surgiram? Ora, a CLT, ela não foi preparada, né? Ela não foi profética, ela cuidou do mundo de 43. Hoje nós temos uma economia globalizada. Eu vinha comentando, né? Eu visitei uma fábrica um dia desses de móveis, marcenaria. E o marceneiro desapareceu. Hoje o móvel é reto, né? Com aquela tipo de madeira condensada, não sei como é o nome daquilo. E o cidadão da fábrica me mostrava, dizia, olha, o senhor está vendo essa máquina aqui, olha, de excelente qualidade, poderia ser útil, mas eu tive que encostar porque era obsoleta. E outra, e outra, e outra, né? Até que paramos diante de uma máquina muito grande, muito bonita, muito bem pintada, moderna, com dispositivos protegidos por tampas de acrílico, né? Botões, etc. Por esta máquina aqui, ela faz, olha, uma maravilha, quantas operações ela faz simultaneamente, etc. Falei, mas essa máquina é muito cara, né? Ele disse, mas eu comprei financiada pelo Banco do Brasil. Olha aqui, e me mostrou um quadro afixado na máquina, colocado pelo Banco do Brasil. Esta máquina, este equipamento foi adquirido com recursos do Banco do Brasil, proporcionados pelo FAT. Para acabar com empregos, né? FAT. Eu falei, mas FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Quantos empregos essa máquina eliminou? Ele disse, ela eliminou uns 10. Então, aí eu disse, eu vejo a contradição. O FAT elimina emprego. Mas, ao mesmo tempo, se ele não adquire a máquina, ele não é competitivo. Aí desaparece a fábrica. E daí os poucos empregos que haviam, também morrem com a fábrica. Não é isso? Morrem os impostos, morre tudo, desaparece tudo. Quando nós estamos competindo e criticando a China, não seria melhor nós procurarmos entender o que se passa lá? Porque nós não vamos conseguir convencer a China a adotar o Velho Testamento contido na CLT. Nós não conseguiremos. É um país com 1.300 bilhões de habitantes que precisa produzir. Até 1980 ela não existia na economia mundial. Até 1980. Quer dizer, 30 anos atrás. 30 anos atrás, nos ultrapassou. Há 30 anos atrás, o Brasil tinha uma poderosa indústria automobilística, uma das maiores do mundo. Hoje importamos carros da Coreia, do Japão, da China, do México, do Uruguai. Só não importamos da Argentina, porque a Argentina está pior do que o Brasil. Né? Mas então, alguma coisa precisa ser feita. A economia, ela gira em torno das relações de trabalho. Professor Almir Pazianotto, nós estamos falando da CLT, das relações de trabalho,
desse Novo Testamento, seria a nova CLT que o senhor está pregando, mas como o senhor vê agora o papel dessa instituição nova que surgiu aí recentemente, que são as centrais sindicais? O senhor pregou até no passado uma central sindical única. Em 1982, eu escrevi um livrinho, um livreto, um opúsculo, Central Única, por que não? Porque trabalhando em São Bernardo, os metalúrgicos, trabalhando com os químicos, em São Paulo, trabalhando em vários sindicatos, eu percebi o seguinte: o sistema de Vargas, né, ele é como se fosse uma pirâmide seccionada no topo. Ela não tem a ponta. As confederações são divididas e hermeticamente separadas. Não é isso? Em 63, a CNTI, na época presidida pela esquerda, na pessoa do Claude Smith Riani, Dante Pelacani, o Hércules Correia, ela tentou um dissídio, uma negociação coletiva com a Fiesp, reunindo 74 sindicatos e 4 federações de vários setores, vamos chamar, de várias categorias. Ali estavam gráficos, metalúrgicos, químicos, testes, construção civil. O tribunal mandou dividir. Disse não. Ao próprio Tribunal do Trabalho. A Fiesp ajuizou o dissídio, foi a conhecida como a greve dos 700 mil. Outubro de 63. Eu já advogava o setor sindical. O tribunal disse não, de acordo com a lei, cada sindicato tem o seu dissídio. Cada sindicato tem a sua negociação. A lei não permite uma atuação conjunta. Logo que eu assumi o Ministério do Trabalho, a minha primeira portaria, a segunda, foi revogando uma portaria do antigo ministro Arnaldo Prieto, que proibia as coligações entre sindicatos. Você não pode se coligar. Agora, era uma portaria, não era uma lei. Recentemente, talvez há coisa de 10 anos, uma lei admitiu as centrais sindicais. Determinou até como elas recebem dinheiro, via imposto sindical. Mas se o senhor ler a Constituição, que é a lei das leis, o que diz lá? Que a entidade sindical, independentemente do seu nível de representação, ela é única. Só uma entidade sindical representa determinada categoria em certa base territorial que não pode ser inferior ao do município. Ora, a central sindical, ela não pode ser entidade sindical porque ela viola a Constituição. A central faz aquilo que a minha portaria permitiu. Ela congrega categorias diferentes. O que, vamos dizer, no plano político, não há dúvida que possa fazer, mas no terreno jurídico, eu não vislumbro uma central sindical dentro da letra da Constituição podendo ajuizar um dissídio coletivo. Ela terá que ser amparada por uma confederação. Isso pelo sistema atual brasileiro. Pelo sistema antigo, que permanece atual. Da divisão de empregadores e trabalhadores em categorias. Categoria econômica para empregador, categoria profissional para empregado. Ou seja, mesmo com o desaparecimento do quadro de atividades e profissões, com a extinção da comissão de enquadramento sindical que havia no Ministério do Trabalho, as categorias continuam existindo. E isto suscita uma quantidade enorme de conflitos, porque não havendo o quadro, ocorre muita tentativa de invasão de base. Isso acaba indo parar na justiça. Então, como é que as coisas acontecem? Eu fundo um sindicato. Como não há uma lei dizendo
De que maneira isso é feito? Eu reúno 10 pessoas e fundo um sindicato. Redijo os estatutos, levo ao cartório de pessoas jurídicas, registro como pessoa jurídica, adquiro um CNPJ, e aí vou ao Ministério do Trabalho, dizendo, olha, eu vim registrar aqui a minha entidade, a minha pessoa jurídica, que é uma pessoa jurídica de direito civil, vim registrá-la para que ela adquira a personalidade sindical. Olha que coisa esdrúxula, não é? O Ministério do Trabalho deve abrir um prazo para impugnação. Alguém vai lá e diz, não, mas esse sindicato, essa categoria já está registrado, não está registrado, está registrado. E o assunto acaba indo bater onde? Na Justiça do Trabalho, que de acordo com a emenda 45, passou a ser competente para conhecer e julgar dissídios, não é, entre entidades sindicais, conflitos intersindicais. Então nós temos essa situação que é tipicamente brasileira. O sindicato adquire legitimidade não pelo número de trabalhadores, de sócios, pela combatividade, pela formação democrática, não. Ele adquire legitimidade ou por uma decisão do Ministério ou por uma decisão da Justiça. Correto. Não é isso? Então, mudando um pouco o enfoque agora, professor Almir Pazianotto, como é que o senhor vê esse momento em que o nosso país está vivendo após as manifestações de junho do ano passado, em que praticamente todos os dias nós temos manifestações e a gente não vê mais a liderança dos movimentos, inclusive sindicais, por parte dos sindicatos. Tem algumas categorias que se rebelam contra a própria cúpula do sindicato, fazem greve sem, digamos assim, ser conduzidos por um sindicato. É uma nova realidade que o nosso país está vivendo. Como é que o senhor analisa esse momento histórico? É uma realidade. Se é nova, eu não sei exatamente, né? Mas é uma realidade e até chocante. Né? Porque, aparentemente, o Estado perdeu o controle. Eu li um dia desses um livro, relia, o Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset, célebre filósofo espanhol. E ele dizia o seguinte da Espanha da sua época. Nós temos hoje na Espanha uma hiperdemocracia que não observa a lei. Eu achei isso muito próprio e muito adequado, né, como explicação do momento que nós estamos atravessando. Não há dúvida de que há uma democracia. Não há dúvida de que a Constituição de 88, não é, ela instituiu um Estado democrático de direito. Mas também não há dúvida de que o direito deixou de ter limites. E o senhor, como jurista, sabe que não existe direito absoluto. Não existe nenhum direito que seja, não é, um direito ilimitado. Vamos ao direito de greve. A Constituição diz, olha, o direito é assegurado o direito de greve, cabendo aos trabalhadores decidir a respeito de como vão fazer a greve e de qual o motivo pelo qual farão a greve. Mas aí ela acrescenta, né, que há necessidade da greve respeitar as necessidades inadiáveis da comunidade. E no parágrafo seguinte diz, olha, quem fizer greve abusiva vai responder nos termos da lei. Então nós não temos um direito ilimitado de greve. Como, em minha modesta opinião, nós não temos um direito ilimitado à manifestação. Embora haja o direito à manifestação, haja o direito de ir e vir, haja o direito de expor o seu pensamento livremente, qualquer que seja ele, monarquista, parlamentarista, nihilista, anarquista, não é isso?
Mas não há uma limitação? Há uma limitação. Se isso não foi previsto, é necessário que passe a ser previsto. Por quê? Eu não posso interromper o trânsito na Avenida Paulista a todo e qualquer momento, a qualquer pretexto, sendo a Avenida Paulista caminho para alguns dos principais hospitais que temos em São Paulo, né? Inclusive o Hospital das Clínicas. Não é isso? Aquele célebre revolucionário mexicano, não é? Perguntaram a ele o que ele entendia por liberdade. Isso está naquele livro do John Reed, México Rebelde, reeditado como México Insurgente. O que ele entendia por liberdade? Liberdade é o direito de cada um fazer o que quiser. Aí o cidadão pergunta, e se ao fazer o que quiser, ele viola o direito do outro? Ele disse, aí é a guerra. Certo. Não é? Exatamente. Aí é a guerra, ou seja, aí nós estamos no caminho da violência, porque eu, em nome de um direito que eu tenho, eu não posso passar por cima, não é, do direito não só de uma pessoa, como de uma coletividade. A própria lei de greve disse, eu já contei, não é necessária a manutenção das atividades essenciais à comunidade. E a lei de greve, 7.783, ela especifica quais são essas necessidades inadiáveis da comunidade. No caso do servidor público, o artigo 37 diz, olha, é assegurado o direito de greve ao servidor público nos termos e nos limites da lei. A lei que vier a ser feita precisa estabelecer limites, porque no serviço público existem atividades onde é intolerável que haja uma greve. Aliás, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre isso mesmo. Como é que o senhor vê o Estado como empregador e essa questão do direito de greve no serviço público que até hoje não foi regulamentado? A Constituição foi promulgada em 88. De lá para cá, nós tivemos Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, 8 anos, Lula, 8 anos, Dilma, 4 anos. Ninguém quis tentar regulamentar o direito de greve do servidor público. Tentar efetivamente, não é apenas uma vaga alusão, não? Porque é o medo da impopularidade. Só que o cidadão jurou fazer cumprir a Constituição. Não é isso? E para cumprir a Constituição ele precisa regulamentar esse dispositivo. Não é um dispositivo indiferente. É um dispositivo que a todo momento ele é questionado. Ou, digamos, os professores dizem, não, a Constituição me dá o direito de greve. O Estado empregador diz, não, mas a lei não está regulamentada. Não é isso? E fica essa celeuma que vai acabar no Supremo Tribunal Federal depois de algum tempo. Não é? Depois que a greve acabou. Depois que o prejuízo foi causado. Não é isso? Então nós precisamos regulamentar. O Estado brasileiro, ele é curioso. Ele abandonou as grandes questões para se limitar a questões pequenas. Lei do desarmamento, Estatuto do Torcedor. Ora, nada disso tem a dimensão de uma reforma trabalhista, de uma reforma tributária, de uma reforma do Código Penal. Nada disso. Não é? Ainda que seja importante e tal, mas não tem a importância que deram. Por quê? Porque hoje é uma questão, digamos assim, de oportunismo demagógico. Eu não vou mexer com isso porque pode me trazer impopularidade. Mas e o resto da população cuja vida é afetada? Como é que fica? Ora, uma greve na justiça é inaceitável. Como é que o judiciário pode parar? Ele já vive atrasado. Não é? E ainda uma greve de juízes. Greve de juízes. É mais estranho ainda. Mais estranho, não é?
eu entendo que todas essas questões estão muito mal formuladas e muito mal encaminhadas. Não as suas questões, eu digo esses problemas nacionais. Mas tem uma outra questão, professor, que o senhor colocou, que é, digamos assim, aquelas atividades que têm caráter essencial, que na própria lei de greve, elas são enumeradas e que muitas vezes não são respeitadas. Ninguém cumpre. E é interessante, se o senhor olhar o quadro das atividades essenciais e inadiáveis da Lei Democrática de 89, elas são muito parecidas, quase as mesmas, da Lei 4.330 de 64. Porque é fácil saber o que é inadiável. Nós não podemos fazer greve e interromper o fornecimento de energia elétrica, interromper o fornecimento de água, não é? Cessar a coleta de lixo. Como é que nós vamos fazer greve e não retirar o lixo das ruas? Não é isto? Agora, o problema, a meu ver, é que a greve não é um fenômeno jurídico, como o inquilinato, por exemplo, como a letra de câmbio, como a nota promissória. Não é? A greve, ela é um fenômeno social com raízes na insatisfação do trabalhador diante das suas condições de vida ou até por motivos políticos. A melhor definição de greve que eu consegui fazer, eu a tirei da definição de guerra do Klaus von Clausewitz. Guerra, diz ele, é um ato de violência destinado a submeter o adversário à nossa vontade. Greve é um ato de violência, porque ele rompe com a ordem, é um ato de violência destinado a fazer com que o empregador se submeta à vontade do sindicato ou do grevista. É um ato de violência. Mesmo, por mais que se elogie a greve romanticamente, mas ela é uma interrupção, não é? Uma quebra de compromisso, não é? Uma paralisação que afeta. Ela os seus reflexos não são meramente internos. Sim. Então, nós temos tratado a greve como um fenômeno jurídico. E aí o que acontece? Vai o tribunal, julga a greve, diz que é ilegal, manda o trabalhador voltar ao serviço, ele não volta. A multa também não tem efeito? A multa não tem efeito, os dias não são descontados. E eu sou uma espécie de autoridade nesse assunto, porque na primeira greve de 1978, em São Bernardo, eu fui o advogado. Do Sindicato dos Metalúrgicos? Sindicato. A Fiesp foi ao tribunal, ao TRT de São Paulo. O TRT julgou rapidamente a questão, decretou a ilegalidade da greve, era a Lei 4.330, decretou a ilegalidade da greve por 15 votos a 1. Só um classista votou pela... E mandou voltar ao trabalho. E o sindicato não voltou. Como os trabalhadores não voltaram, o que fizeram as indústrias automotivas? Chamaram os sindicatos e disseram, nós temos que negociar. Vamos resolver isso pela negociação. E nós retomamos a negociação com a decretação da ilegalidade. E o resultado final foi a primeira convenção coletiva do setor automotivo no Brasil, dia, se não me engano, 18 de maio de 1978, que rompeu com a política salarial do governo, porque deu um aumento real muito acima daquilo que a lei previa. Essa experiência da greve que não volta se repetiu na greve dos petroleiros em 1995, se não me engano, no governo Fernando Henrique. O TST, que eu integrava, cansou de aplicar multa. As multas foram aumentando tanto de valor que o valor se tornou impossível de ser pago. Aí o Congresso decretou anistia, concedeu anistia. Professor Almir Pazianotto, o senhor que além de ter toda essa vivência prática na área do direito do trabalho, das relações do trabalho, como ex-ministro,
do Trabalho e também ministro do Superior Tribunal do Trabalho, e o senhor também fez um estudo comparativo do trabalho desde o período colonial até, o senhor cortou no período da Nova República. Como é que o senhor analisa esse período? Nós temos sido um país injusto com o trabalhador ou avançamos muito ao longo desses 5 séculos da nossa história? Olha, como todos, o capitalismo não nasceu no Brasil, nasceu na Europa e nasceu como capitalismo selvagem. Não é? Aqui nós podemos dizer que tivemos um período do capitalismo selvagem ou foi o mais triste nosso foi a escravidão? Não, o Everardo Dias, essa história das lutas sociais no Brasil. Não é? Criança de 5 anos trabalhando em fábrica de tecido, 8 anos, 10 anos. Início do século XX. Até hoje tem criança em carvoaria, ou por necessidade da família ou não, mas o fato é que nós não somos o paraíso da classe trabalhadora. Na verdade, que houve uma considerável evolução, eu não tenho dúvida. O sindicalismo hoje, com todos os seus defeitos de origem, não é? Ele goza de liberdade, coisa que não aconteceu nem no regime militar, nem durante a época do Getúlio e nem na Primeira República. Não é isso? Hoje nós temos um sindicalismo livre. Hoje, um trabalhador põe o filho na faculdade. Eu estava no prédio onde eu tenho escritório essa semana, ia descendo, tem 3 moças e 2 rapazes, assim, de 20 e poucos anos, todos que trabalham como auxiliares ali no prédio. Nenhum estava de paletó e gravata. E eles estavam falando sobre viagem a Nova York e a Miami, para fazer compra. Há 30 anos atrás, um trabalhador faria isso. Não é isso? Quem é que é a grande massa que movimenta esses aeroportos, está de automóvel nas ruas? Quem é? A nova classe média, os trabalhadores. Não é verdade? É verdade. São os trabalhadores que têm garantias. Tem o fundo de garantia, tem o 13º, tem as férias, coisas que ninguém cogita de retirar. Não é possível. A única coisa velha, anacrônica, arcaica, que nós precisamos acabar com ela é a carteira profissional. Porque é um caderninho de capa dura, com 12 folhas, com uma capacidade de armazenamento de dados mínima, não é isso? E que não resiste à comparação com o cartão. Com o cartão de banco. Não é? Isso daqui poderia ser a moderna carteira profissional, claro. Parece que até o Ministério do Trabalho está estudando. Mas está estudando há 10 anos. Isso daqui existe há mais tempo. Não é? Se modernizar. O que ocorre é o temor, é o tabu carteira profissional. Um determinado partido, um dia diante de uma possibilidade de reforma trabalhista, mostrou uma carteira profissional sendo dilacerada por uma motosserra. Olha, não é nada disso que se cogita. Não é? Uma carteira profissional, o empregado perde anos da sua vida. Ele vai na hora de se aposentar, não consegue recompor aqueles dados que foram extraviados, porque a empresa era lá não sei aonde, não é isso? Então, com o cartão magnético, ele terá acesso à sua situação no monitor colocado na empresa. Automaticamente. Automaticamente. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Almir Pazianotto Pinto. O tema foi o trabalho e o sindicalismo no século XXI. Ministro Almir Pazianotto, eu quero agradecer muito essa sua entrevista. Eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. O ministro Pazianotto esteve em Curitiba para fazer o lançamento do MBA em Gestão Sindical e Trabalhista, aqui pelo Centro Universitário Internacional. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado.
Foi uma honra. Eu agradeço muito e peço escusas ao senhor e aos telespectadores, aos alunos, se eventualmente eu fico meio acolorado, sabe? É que o meu amor a essa questão é tão grande, não é? O meu desejo de ver alguma coisa se modernizar na área do trabalho é tão profundo, né, que às vezes eu escapo um pouco dos meus limites. Nós gostaríamos de ter mais algumas horas para poder entrevistá-lo, porque, sem dúvida nenhuma, todos nós aprenderíamos muito mais. Muito obrigado, Muito obrigado, professor.